Muito bem-vindo ao programa Arquiteto Empresário. Aqui nós vamos discutir como um arquiteto pode faturar mais com projetos e obras. Eu me chamo Renato Queiroga e hoje você vai conhecer um pouquinho da minha história e como eu fiz para conquistar tudo que eu tenho hoje. Muita gente confunde o que é ser arquiteto e o que é ser empresário. Na faculdade, até que aprendemos muita coisa sobre teoria, mas deixa muito a desejar sobre o conhecimento como um todo, desde a captação do cliente, o desenvolver do projeto de arquitetura, a execução e a experiência da entrega final. Por isso que eu te convido a ficar nesse vídeo até o final, porque eu vou contar a minha história e nela você pode ter ideias para que você tenha um faturamento maior e mais estabilidade emocional e profissional. Eu sou um pouco como você. Quando jovem, eu passei perrengue para terminar o curso de arquitetura em relação ao financeiro mesmo. Alguns familiares me auxiliaram. Minha formatura, né, na época da faculdade, eu fazia alguns bicos. Eu instalava AutoCAD e SketchUp em alguns escritórios de arquitetura. Fazia alguns projetos de interiores para familiares mesmo, para ganhar um pouquinho de dinheiro, para poder sair no final de semana. Eu fechei um projeto que foi exatamente o valor de pagar minha formatura. Então, desde essa época, eu percebi que eu conseguiria ganhar dinheiro com isso para suprir as minhas necessidades. Mas eu só queria dar certo. Eu queria ter uma família, ter filhos, ter minha casa. O dinheiro para isso teria que vir da arquitetura. Eu tinha muito medo no começo, recém-formado, de passar perrengue. E eu fechava qualquer tipo de projeto. Principalmente para pessoas que me diziam o seguinte: vamos fazer um projeto, quando você terminar tudo eu lhe pago. Gente, eu passei muito perrengue, mas foi de muito aprendizado. Levei muito calote, viu? Recém-formado. Exatamente dessa forma. E quando eu me formei, eu trabalhava no escritório de arquitetura e trabalhava 6 horas corridas em uma loja de imóveis projetados aqui da minha cidade. Então era uma rotina bem corrida e eu tinha medo de não dar conta e também de não dominar o processo de projeto. Então consegui sócios, né, montamos um escritório e aí começamos a trabalhar, a atender clientes. Resultado: a sociedade se desfez, né, porque um ficava tentando jogar a responsabilidade para o outro. A sociedade se desfez e eu tive talvez uma das principais decisões da minha vida, de fechar o escritório de vez e continuar, né, com uma carreira dentro de uma empresa de imóveis projetados ou seguir com o escritório de arquitetura. Foi muito difícil essa decisão, então eu escolhi o escritório. Eu lembro que meu salário na época variava de 3.500 a 4.000 reais, às vezes 4.500, dependendo da produção. E, gente, isso há 12 anos atrás, 11, 12 anos atrás, é um dinheiro considerável. Então, eu abri mão disso para tomar conta do meu escritório. Fiquei com o espaço físico, sozinho, vi, né, que o dinheiro não era suficiente. Então, eu quebrei. Eu lembro como se fosse hoje, na época era minha namorada, hoje é esposa. Nós desmontamos o escritório e fomos vender os móveis, né, para ver se conseguia ganhar alguma coisa que seja, que fosse dos móveis que eu tinha para poder pagar as minhas dívidas. Eu lembro que logo depois que isso aconteceu, eu fui pedir emprego na loja que eu trabalhava novamente. Parei o carro na frente da loja e quase saía do carro para pedir a vaga de volta. Eu acho que eu passei 1 hora e meia dentro do carro pensando. Depois de muito pensar, eu não desci do carro e saí de lá com mais vontade de fazer o escritório dar certo. Então, me reorganizei em casa, na época eu morava com os meus pais ainda, montei uma bancada dentro do meu quarto com o computador, era o que eu precisava no momento, com custo baixo de operação, e
Os poucos clientes que tinham, fui fazendo o atendimento da melhor forma que eu conseguia. E comecei a me capacitar. Comecei a fazer curso. Eu lembro que eu fiz um curso que eu fui até para o presencial em Brasília. Foi algo inesquecível, porque eu aprendi a mapear todo o processo do meu escritório e oferecer mais serviços para os meus clientes. E, gente, eu parcelei, sei lá, em 12 vezes no cartão do meu avô, né, para fazer esse curso. Então já voltei, isso foi em 2017. Já voltei com uma nova cabeça, uma nova história, um novo planejamento, e isso fez com que eu desse um primeiro passo de organização, de projeto, e comecei a executar pequenas reformas no escritório. Eu comecei a executar a parte de interiores dos meus projetos. Então, eu fazia o projeto, executava a parte de interiores. Então, eu comecei a ter uma rede de contatos, eletricista, encanador, pessoal que fornecia fio, material de construção. Desde a demolição, né, pedreiro, servente, até a entrega do apartamento, certo? Mas sempre foi mão de obras terceirizadas, né? Não tinha ninguém contratado pela minha empresa. Eu nem tinha empresa na época, né, para ser sincero, era pessoa física mesmo. Depois disso, eu comecei a prestar serviço para uma empresa que atuava no Brasil todo. Fiz mais de 30 projetos em outras cidades e estados, que não foi a minha cidade. E nessa época foi justamente a época da pandemia, né? A pandemia estava todo mundo trancado, eu estava rodando o Brasil todo. Eu peguei São Paulo vazio, foi uma experiência única. E fiz projeto, auxiliei na execução, na gestão das pessoas de obras no Brasil todo, né? Comecei a me reerguer. Eu montei meu escritório de novo, até com estrutura melhor do que eu tinha antes. E resultado, essa empresa, ela me consumiu tanto tempo de fazer projeto para ela, projetos para os seus sócios e projetos para amigos. E do dia para a noite essa empresa teve um problema fiscal e quebrou. Resultado, eu coloquei os meus ovos dentro de uma única cesta. Nesse momento, eu quebrei de novo. Quebrei de novo. Nessa época, eu estava trabalhando com o escritório de arquitetura e tinha começado a construir Minha Casa Minha Vida aqui na minha cidade. Comecei a tocar obras de pequeno porte, né? Casinhas. E depois disso, eu também comecei a estudar como funcionava o processo de aquisição de terreno e construção da Caixa Econômica, onde nós compramos o terreno, construímos com recursos da Caixa, né, para o cliente final ou até para a venda. E quando essa empresa que eu prestava serviço quebrou, né, eu, da mesma forma, desmontei o escritório, vendi o que tinha que vender. Nessa época eu estava também, para você ver, muita informação, eu estava também construindo a minha casa. Eu terceirizava a mão de obra, tá? Eu contratava com um empreiteiro, um mestre de obra, a execução. Eu tinha muito problema com isso. Muito problema. Achava que era da mesma forma que eu fazia a parte de interiores, né? Eu vou terceirizar a mão de obra, eu vou comprar os materiais e vai dar certo. Para a construção já não funciona assim. Nos Minha Casa Minha Vida e na obra da minha casa, eu comecei com a mão de obra terceirizada, concluí com a minha mão de obra. Fui corrigindo, né, os passos. E quando a empresa que eu prestava serviço quebrou, eu me reorganizei, né? Foquei em terminar, tinha um dinheiro guardado, foquei em terminar a minha casa, fechei o escritório, levei o escritório para a minha casa em busca de me reerguer novamente. Então montei um novo negócio que eu comecei a executar as casas para os meus clientes e comecei a executar casas para venda, casas em condomínio fechado, porque eu consegui unir arquitetura e construção. Isso deu muito certo. Então, para vocês terem ideia, eu percebi que isso era um bom negócio quando eu fiz minha casa com aquisição de terreno e construção e comecei minha casa em janeiro e dia 12 de julho, que é o dia do meu aniversário, eu estava morando com todos os móveis projetados, instalados. Então foi um processo que deu muito certo, tanto o método construtivo quanto o gerenciamento da obra. Então isso deveria ser replicado. Então eu comecei a tocar obras
dos meus clientes, obras minhas com investidores e hoje a gente trabalha com projetos e com obras residenciais. E impressionante que o segredo do negócio foi isso, foi unir o projeto e a execução dentro de um único sistema, desde a concepção até a entrega, a concepção do projeto, a execução da obra e a entrega. Isso fez com que a gente aumentasse nosso faturamento. Nos últimos 2 anos, nós entregamos mais de 10 casas em condomínios fechados aqui na minha cidade, né? Região metropolitana também da minha cidade. Fora as reformas que nós executamos de apartamentos, de escritório. Então isso fez com que a gente aumentasse nosso faturamento e tivesse estabilidade financeira, emocional, espiritual, física. Eu falo física porque eu era 11 quilos mais gordo e estou no processo ainda de emagrecimento, né, de ter tempo para poder cuidar da sua família, cuidar da sua saúde. E projetos e obras fez com que eu tivesse essa claridade nas informações para que eu conquistasse essas coisas. E por que eu estou contando essa história para vocês? Muitos arquitetos têm a opção de trabalhar com projetos e com obras e aumentar seu faturamento, ter uma vida mais tranquila, mais estável, e não o fazem. E alguns já fazem, viu? E não cobram nada por isso. Eu vou contar uma história para vocês. Eu tive um cliente que a gente fez o projeto, foi lá no começo, tá? Ele achava que eu deveria executar toda a sua obra. E eu lembro que eu estava viajando com meu pai e minha namorada, que hoje é esposa, e eu recebi uma ligação, recebi uma esculhambação gigantesca. Porque o rapaz que estava aplicando o revestimento aplicou errado. Porém, o nosso projeto estava correto. E aí eu lembro que a reclamação foi tanta que eu chorei. Eu estava dirigindo, não consegui nem terminar de dirigir. Eu passei o volante para o meu pai. Eu voltei dessa viagem com um ensinamento muito grande, que eu iria fazer o que realmente eu fui contratado para fazer. E eu iria deixar isso claro para o cliente. Porque muitas vezes o cliente não tem a informação, não foi problema do cliente não. Foi erro meu realmente de não organizar bem as informações e tentar cuidar da obra do cliente e sem ganhar nada, né? Quando a gente tem uma remuneração, a gente faz o dever ser cumprido. Mas quando a atribuição fica sem definição, esse que é o problema. Eu voltei dessa viagem com essa definição muito clara, mas também com um aprendizado que os clientes não sabem, sei lá, o cara é médico, ele não sabe executar a obra, ele não sabe, não é o ofício dele. E quem vai fazer? Seu João, o peão, o servente que diz que é pedreiro, que alguém indicou, ele não tem a obrigação de fazer isso é do arquiteto, é do engenheiro, pelo menos unir a mão de obra para que as coisas aconteçam de forma correta. E por quê? Porque eu não ofereci a esse cliente a gestão do seu financeiro, a gestão da sua obra, simplesmente porque eu tinha medo de errar, tinha medo de frustrar o cliente e a mim mesmo. Então eu resolvi assumir isso e começar a tocar as obras. Foi aí onde eu dei um passo importante na organização do escritório e deixei de ser um projetista e passei a ser executor de obra. Hoje o arquiteto ele tem um leque imenso de produtos a oferecer para o seu cliente, de produtos e serviços que pode oferecer para o seu cliente. E por que não oferecemos? A grande maioria dos arquitetos que eu conheço trabalham com projetos de interiores somente. Ah, porque é minha paixão, porque eu não sei fazer outra coisa. Gente, nós não trabalhamos com outro serviço para poder ganhar mais, porque temos medo, simplesmente. Nós temos medo de atuar onde não conhecemos. Temos medo de oferecer um serviço que nunca oferecemos antes. Isso aconteceu comigo. No mesmo entendimento que isso é possível,
eu vejo muitos outros profissionais abandonando a profissão. Por quê? Um sonho de ter algo de sucesso começou a ser um pesadelo porque a sua profissão, o seu ofício, não pagavam as contas. Por muito pouco, a arquitetura, para mim, não virou um pesadelo. Imagine se eu tivesse quebrado e desistido. Hoje, a gente atua e tem uma expectativa de crescimento tão grande para o meu mercado que desistir hoje nem passaria pela minha cabeça. Mas muita gente desiste. Muitos profissionais desistem, vão para outro ramo, até um outro ramo que dá menos dinheiro e dá muito mais trabalho. É como a zona de conforto, né? Muitas vezes a gente... Eu lembro dos ancestrais que ficavam ali, achavam uma cabaninha, uma caverna, e ficavam ali parados porque achavam comida com fartura naquele lugar. E aí houve uma mudança no local, os bichos foram embora, começou a chover e ele ficou ali esperando a fartura voltar e simplesmente morreu ali. Nossa mente, ela quer que a gente fique o mais confortável possível. E você vai se destacar no mercado quando você correr atrás dos seus medos. Um ancestral que tinha medo de sair do seu local onde ele conseguia enxergar para caçar, para poder trazer alimento, ele não foi porque teve medo. Mesma coisa acontece com a gente quando a gente não oferece um serviço diferente, quando a gente não vai em busca de algo novo, quando a gente não enfrenta os nossos medos, nós ficamos estagnados e quebramos, ou morremos, ou abandonamos nossa profissão. Então isso tudo é para que vocês analisem que o arquiteto hoje pode trabalhar com financiamento imobiliário, fiscalização de obra, gestão de obra, aquisição de terreno e construção, perícia judicial, perícias e avaliações para a Caixa Econômica. São muitos serviços que o arquiteto pode fazer, executar obras residenciais, até cálculo estrutural o arquiteto pode fazer, desde que tenha a sua especialização. Mas muita gente tem medo, não quer dar esse passo a mais, não quer sair, abrir a cortina e ver o que tem no horizonte. No meu caso, eu enxergo o horizonte muito positivo, muito verde. Meu caminho que eu vou trilhar para chegar no meu objetivo, ele já é muito claro o que eu quero, onde eu quero chegar. Cabe aos novos profissionais e àqueles que desistiram ou que estão tristes aí com a vida profissional, formatar ali o que eles querem enxergar para o futuro. Quando eu comecei a oferecer esses tipos de serviços aqui no escritório, a receita começou a aumentar e eu pude contratar mais gente. Às vezes, a gente escuta muito em aulas de empreendedorismo, delegue função. Mas como é que você vai delegar função se você não tem receita? Aqui foi muito... Eu comecei a oferecer o serviço, no começo fazia realmente tudo sozinho. Depois que a receita começou a aumentar, eu comecei a contratar mais gente. Quando a gente contrata mais gente, nosso faturamento começa a subir e a gente sai um pouco do 100% operacional e passa a fazer parte do estratégico. Você começa a montar estratégia para o seu negócio crescer. Quando você está ali 100% no operacional, você não consegue ter a percepção do que vai fazer você crescer e do que não vai. E também te permite viajar, ter tempo livre para fazer atividade física, ter tempo livre para poder ter uma família, ter um marido, ter um esposo, ter filhos. Isso é o mais importante. Eu acho que o principal de ter conquistado, sair do operacional, é poder ter tempo de qualidade com meus filhos, é poder ter 3 filhos e caminhar pro meu 4º filho. Minha esposa está grávida em maio, Luísa vai chegar, eu vou ter 2 meninas e 2 meninos. E contando, queremos ter mais, se Deus permitir. Eu trabalhava 100% no operacional, 100%. Tinha noite que eu tinha 3 computadores ligados, um trabalhando, os outros 2 renderizando imagem. Eu não tinha paz. Era realmente
noites mal dormidas. E parecia que eu estava na faculdade, né? A arquitetura tem, se você virar à noite para entregar projeto, parecia que eu estava nessa história, né? De produzir, o dinheiro entrava, produzir, mas não tinha tempo de qualidade. Eu não desejo isso para você, desde que seja por um tempo determinado. Vou colocar em prática isso aqui, esse serviço vai estar funcionando no escritório, depois vou delegar função. Entra receita, delego função. Entra receita, delego função. O principal motivo que eu estou contando essa história para vocês, além de faturar mais, ter mais tempo para a família, é que vocês não desistam da profissão. Não desistam, né? Vão em busca de conhecimento. O arquiteto ele pode oferecer muitos serviços para o seu cliente. Oferecido da forma certa, o arquiteto ele é valorizado. Caso vocês queiram saber um pouco mais sobre isso, queiram tomar um pouco mais de conhecimento sobre projetos, obras, gestão, né, como ser empresário, me segue aqui já no YouTube e também me segue lá no Instagram, é Renato Queiroga, é só ir lá e me seguir. Caso queiram, me chamem também no direct, será uma satisfação em compartilhar informação com vocês e, quem sabe, criar uma comunidade onde a gente pode se ajudar. Não é verdade? Um abraço a todos.